Então, gente, boa tarde, né? Boa tarde a todos os presentes, os colegas de turma. Boa tarde às professoras e boa tarde a Priscila, né? Que é a nossa, que vai ser quem hoje vai ser a mais beneficiada. É com grande satisfação que a gente apresenta um plano de comunicação. Assim, só para deixar um pouco ambientado, né, para o resto da turma, a gente sabe que um plano de comunicação ele é muito maior. Só que, em função do tempo que a gente teve para fazer e também da demanda que é mais importante agora para o pessoal do projeto, seria uma reformulação total do plano de comunicação das redes sociais da 14 vezes Fecal. Então, é com grande satisfação que a gente apresenta, pode passar, né? Esse vai ser o plano, é a capinha do plano, mas ainda, viu, Priscila, ainda não vamos mostrar ele, vai ter um momento para mostrar, e aí pode passar, Vanessa. Gente, estou emocionada. Emocionada. A gente acha que vai ser bastante útil para vocês. E antes de entrar no plano em si, a gente queria falar um pouco por que é importante ter um plano, né, Priscila? Não sei se você já viu aquele filminho da Disney, da Alice no País das Maravilhas, que tem um momento que ela chega pro gato, né? O gato tá lá aquele gato estranho tá lá em cima da árvore, e aí ela pergunta assim: "Ai, para qual caminho eu vou?" Aí o gato pergunta para ela: "Para onde você quer ir?" E ela fala assim: "Ah, não, qualquer caminho serve." Aí, não, eu falo assim: "Para qualquer lugar." Eu falo assim: "Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve." Então, isso é um pouco para ilustrar a importância de um planejamento, porque ele é um ponto de partida de uma caminhada. A 14 vezes Fercal já é um projeto, né, um projeto já bem estabelecido, mas ele precisa de uma projeção maior, ele precisa de uma projeção principalmente virtual. Só que a gente fazendo um plano de comunicação, essa projeção virtual, ela também, de certa maneira, ela se espelha na projeção presencial. Por quê? Porque vocês vão poder participar de editais, firmar parcerias com empresas de terceiro setor, alguém para financiar os projetos da 14 Fercal, que a gente sabe que é muito importante. E hoje em dia a gente sabe que muitas vezes não é só o currículo do projeto, que a gente sabe que vocês trabalham muito. Só que a rede social, hoje em dia, não só para o projeto, mas também, inclusive para a gente, quando a gente vai procurar um emprego, a gente precisa de um portfólio, né? Muitas vezes, por exemplo, quem é de jornalismo, tudo que a gente vai publicando acaba fazendo parte do nosso portfólio. E o portfólio da 14 vezes Fecal é todo o trabalho que vocês fazem. E a gente sabe que é um trabalho sério, é um trabalho que vocês fazem muito, tem muitas frentes. E aí, nas redes sociais de vocês atualmente, que a gente vai falar mais à frente, não está refletindo isso, tudo que vocês fazem. Então, isso aumentaria essa possibilidade de parcerias. Então, assim, o objetivo do plano é traçar um panorama geral das redes sociais do Cadastro Fercal, ou seja, saber onde nós estamos, é importante para saber para onde a gente vai, e aí sugerir boas práticas de comunicação. E essas boas práticas vão ser boas práticas mesmo pontuais, não só no mundo das ideias, mas inclusive a gente fez uma pesquisa de cores para a identidade visual, que a gente vai falar mais à frente, da logo, a gente fez também a pesquisa da questão dos tipos, né, da tipografia. A gente descobriu que a tipografia de vocês é paga, então que não é o mais, né, o mais, como eu vou dizer, porque o projeto é um projeto que ninguém paga para entrar, então o recurso financeiro é escasso, então a gente tem sugestão para isso também, e listar umas estratégias que impulsionem realmente o projeto, não só o projeto, mas as postagens, que será esse futuro portfólio de vocês. Boa tarde, gente. Meu nome é Vanessa, como a Andrea falou. E aí eu vou explicar um pouco como que a gente pensou na estrutura do plano. Quando a gente pensou em fazer um plano, a gente pensou ele como uma espécie de manual, de como que com dicas, como a Andrea falou, pontuais e que vocês poderiam colocar em prática agora, sem enrolar muito. Então, a gente vai analisar as redes sociais que vocês usam, no caso, o Facebook e o Instagram. Nesse processo, conversando com a Priscila também, ela falou que o Instagram é um novo Instagram, então vocês vão começar o Instagram do zero, né? Não usando mais o antigo.
Então, a gente analisou coisas que vocês poderiam fazer, informações que vocês poderiam colocar, como fazer as postagens, e reunimos dicas disso, e as dicas, usamos também as dicas das oficinas de áudio, de vídeo, de design, e aí reunimos algumas informações e dicas de plataformas, de sites para fazer edição. E lá vou explicar para vocês direitinho, mas lá no nosso plano já tem todos os links de onde vocês vão encontrar as aulas, as oficinas e tudo mais. Nós pensamos em um projeto com a linguagem mais direta, clara, sem muita enrolação. E colocamos outras informações que vocês já tinham, como é o caso da logo, o nome da fonte que vocês usam na logo, mas aí, como a Andrea falou, a gente já colocou uma sugestão lá, a paleta de cores que vocês usam com os códigos, e listamos também as redes sociais que vocês têm, colocamos algumas informações, e esse plano, a nossa ideia, caso vocês queiram, é que vocês compartilhem ele com os clientes de vocês, para eles saberem como é que vocês trabalham. Isso pode ajudar também na publicação dentro da página. Então, com sugestões de publicações, de datas comemorativas, que vocês podem fazer publicações lá no Instagram, no Facebook, nos Stories. E viemos para a identidade visual, que é uma coisa tão importante dentro das empresas, das organizações, dos projetos, que é o que vai referenciar vocês lá fora, para quem está vendo, para quem está chegando. Então, a importância de estabelecer uma logo, estabelecer uma tipografia, estabelecer cores, para que vocês sejam conhecidos quando a pessoa vê a logo e fala, olha, ele é 14 vezes Fercal, eles trabalham com isso, isso e aquilo. Então, para firmar a marca de vocês no DF e fora do DF também, porque por que não, né? Vamos pensar em sonhar grande que vai chegar lá também. A gente olhou a rede social do Facebook e eu vou falar sobre alguns erros, eu vou falar metade e a Alice vai falar outra metade. Tem baixa frequência de postagem, as fotos são postadas aleatoriamente, sem título, sem legenda, e a própria página do Facebook não indica o que é a Cartoso Fercal. Então, quando você entra, você não sabe do que trata, o que é abordado pelo projeto, nada. Só tem várias fotos de vários eventos que teve, mas não tem explicando quais são os eventos. E aí a gente pensou em formas de como melhorar o engajamento e o Facebook do Cartoso Fercal, que era colocando mais coisas sobre o projeto, informando as pessoas que visitarem a página o que é o Cartoso Fercal, o que ele faz, porque quando você entra na página, você quer saber sobre o que trata, e usar uma rede social de informação, engajando mais as pessoas e buscando maior interação entre o público que vai visitar a página e o próprio pessoal da página do projeto. Agora é a Alice. Bom, então, assim, a gente pensou que seria interessante usar a página como um local, assim, como se fosse a página oficial da 14 vezes Fercal, assim. Tudo que for de informação que alguém precisar, seria ali que seria reunido, né? Então, é bom preencher as informações de contato, para as pessoas poderem saber, olha, eu quero entrar em contato com o projeto, como eu faço? Então, ali, ter todos os contatos preenchidinhos seria interessante. Uma coisa interessante também seria ficar atento às métricas do Facebook. Então, assim, toda vez que vocês postarem, ver assim, essa mensagem teve mais engajamento. Vamos seguindo mais ou menos o estilo dessa daqui para estar postando. E uma coisa muito boa também é estar atento aos comentários e dúvidas que as pessoas vão enviar para a página. Então, é muito bom você, na assessoria, tá entrando em contato com essas pessoas, sabe? Sempre arranjar uma forma de responder. Se alguém fez um comentário legal, manda uma mensagem ou dá uma curtida. Se alguém trouxe alguma dúvida, você está respondendo. Que essa interação com o público ajuda muito no engajamento da página, né? Aí seria interessante manter alguns formatos para as publicações, né?
No nosso plano, a gente deixou detalhado quais seriam as medidas para cada local ali no Facebook, para postagem ou para stories, a gente colocou bem definidinho. Seria interessante fazer alguns textos que explicassem o projeto, sabe? Para estar sendo, como a Ana falou, para estar sendo colocado lá, para o público poder ter noção ali do que é o projeto. É bom sempre, quando postar foto, pensar numa legenda que possa explicar ali o momento o que ocorreu, se, por exemplo, uma oficina, explicar o que foi a oficina, se forem muitas fotos, é interessante fazer um álbum, que até foi uma coisa falada, né, em uma das oficinas, que você já vem fazendo, eu acho bem interessante manter isso. Bom, seria legal também o uso de hashtags, né, nas publicações, porque através da hashtag a pessoa pode ver a postagem e chegar até vocês, né? E também manter uma regularidade nas postagens, né? Com uma diversidade de publicações. E aí vocês podem colocar tanto coisas sobre a rotina do projeto, como também datas comemorativas. Eu acho bem interessante, assim, não só datas festivas, como também datas de acontecimentos, assim, muito importantes que vocês acham que devam ser colocados, né? E, bom, é interessante vocês pensarem também num calendário de postagens para o Facebook. Vocês já podem deixar, assim, pensar algumas postagens para deixar agendado. Porque se vocês pensarem nas postagens e agendar, você vai ter tempo para pensar em novas enquanto essas estão sendo publicadas, né? Vocês podem usar aquela ferramenta de agendamento. Parte de Instagram, eu e o Maione, a gente pensou no que a gente podia fazer. O Maione vai falar depois da outra metade também. E é basicamente o que a Ana e a Alice falaram, que é isso, pensar em sempre apresentar a página como um Instagram, vocês vão começar do zero. É importante, por exemplo, na biografia... Vanessa, pode passar, por favor? Na biografia, colocar a descrição da página, como o que vocês têm, qual que é as intenções do projeto, quais são as principais ações de vocês, e também deixar o contato e o e-mail para eles poderem conseguir identificar vocês e falar com vocês de uma forma mais fácil. E o principal objetivo das redes, como já foi mencionado, é divulgar as principais ações de vocês, as principais atividades que o projeto faz. A gente pensou que, como a Pri já trabalha bastante, já está muito envolvida no projeto, seria interessante se tivesse alguma outra pessoa para poder dividir o trabalho com ela. Não sei se é ela que vai ficar responsável pelas redes, mas seria interessante dividir o trabalho para que vocês também consigam manter a frequência de postagens, tanto no Instagram quanto no Facebook. E aí, como as meninas também já falaram, é fazer um planejamento das postagens, ter anotadinho, vocês não precisam postar todo dia, mas, por exemplo, uma vez por semana, ter essa regularidade, uma vez por semana vai ter algum post, vai ter algum conteúdo ali relativo ao projeto, ou quando tiver alguma atividade, alguma ação que esteja acontecendo, vocês também poderem divulgar, e sempre usar uma linguagem mais simples para poder falar da página de vocês e uma linguagem que esteja de acordo com o projeto também. Em relação às postagens, né, trabalhar foto e vídeo, como a minha colega tinha falado anteriormente, e sempre a gente sugeriu um aplicativo que é bem bacana, que é o Canvas. Ele é um aplicativo gratuito, ele tem diversas funcionalidades e ele é bem fácil de utilizar, né? Além do mais, a gente consegue encontrar na internet imagens em PNG, sem direito autoral, que é bem fácil de exportar para o aplicativo dá para usar no computador ou celular, que isso ajuda bastante, tem diversas fontes, ele é um aplicativo bem completo, assim, que tem uma funcionalidade bem legal de usar. Também é importante usar as hashtags, por exemplo, Fercal, Distrito Federal, Brasília, todas as hashtags que conseguem aproximar
públicos locais do projeto 14 vezes Percal, em relação a como dialogar com as pessoas, né? Como falei anteriormente, é legal usar sempre uma linguagem não tão rebuscada, que facilite o diálogo, algo mais próximo da linguagem usual. Isso vai ajudar bastante no engajamento. Isso pode ser bastante utilizado nos stories, né? Que nos stories você tem um pouco mais de liberdade para poder se comunicar, onde você pode usar uma linguagem onde você fica um pouco mais à vontade. E é importante sempre observar, por exemplo, postei determinado tema, e esse tema eu tive bastantes respostas. Ou seja, dá para a gente concluir que é um assunto de bastante relevância para o público e a gente pode abordar ele cada vez mais, ou a gente repetir esse tipo de post, é bastante interessante. E no mais é isso, pessoal. Essas nossas dicas. Quero deixar aqui bem claro que a gente respeita bastante o trabalho que já foi feito, a gente admira bastante. E aqui são sugestões que a gente pode trazer para melhorar o trabalho maravilhoso que vocês já fazem. Então, Priscila, a gente resolveu dar um plus também no projeto, apesar de que você falou que a necessidade inicial era bastante bater na questão das redes sociais. Só que a gente acha também que um complemento seria esse relacionamento com a imprensa de vocês, porque a imprensa também é um canal de divulgação do projeto também pode angariar novas parcerias, né? Então, a gente percebeu que hoje em dia vocês têm, além da rede de contato, a sua, né, obviamente, e dos projetos, né, de comunicação comunitária da UNB e do CEUB, a gente percebe que o projeto precisa ter uma listinha de contatos também da imprensa. E isso também vai, de certa maneira, se espelhar nas redes sociais, porque vocês podem postar, por exemplo, sair uma matéria, é legal, bota uma foto da matéria no Facebook, ou bota o link, então isso tudo vai, ou então, saiu, no correio, então você pode ir lá embaixo comentar com o perfil do 14 vezes Percal, olha lá, gente, nós estamos aqui, quem quiser nos seguir e tal, isso também gera engajamento. E aí, como a gente pode melhorar essa relação, né? Uma planilha de contatos da imprensa, aí, por exemplo, digamos que vocês vão fazer algum projeto lá, vocês têm projetos maravilhosos lá, eu me lembro do Mais Luz, né, que é o que botou as luzinhas lá quando eu fui, que eu fiquei bem impressionada. Eu vi que saiu na imprensa, inclusive, na época, mas assim, antes de fazer, você pode mandar como se fosse um aviso prévio, um e-mail para essa lista de contatos, para você, olha, nós, o projeto 14 vezes Percal, nós firmamos uma parceria, estamos fazendo um projeto tal, se vocês tiverem interesse, e podem mandar para editorias, né, dos jornais, né, principalmente que alguns jornais eles têm editoria de empreendedorismo social, de terceiro setor, de comunicação positiva. Em todos esses setores podem ser divulgadas ações da 14 vezes Percal. E também procurar também, assim, eu sei que às vezes precisa você estar bem assim, ocupada, mas assim, gente, se você tiver grupo do Facebook aí, ou de WhatsApp, a gente está à disposição para participar. Sempre que a gente for fazer alguma ação, a gente manda para vocês uma préviazinha para vocês saberem o que for feito, faz um texto simples e tal. Quem sabe alguma editoria, né, mais de uma às vezes se interessa, vai lá. Então, é uma forma de vocês abrir também um espaço em veículos como jornal impresso, ou então jornal online, ou mesmo televisão, que é bem legal, né, para aumentar também esse engajamento do projeto, né? E por fim, agora eu vou passar para a Vanessa, vamos dar uma olhadinha, né? Vamos curiar o plano. Então, gente, esse é o plano, a capa do plano, né? A gente pensou em fazer ele bem nas cores e tudo mais do 14 vezes, da logo do 14 vezes. E aqui tem o nome da Priscila, né, da coordenadora, dos alunos que participam e dos parceiros do 14 vezes. As redes sociais, o e-mail oficial agora, e o Instagram, o mais recente é esse, que é então se vocês quiserem seguir lá, já dá aquela moral. Que é o 14 vezes aí underline, né, oficial. E a gente tem uma apresentação aqui, um textinho, mas eu não vou ler agora, eu vou deixar de surpresa aí, mas eu mando, que é bem longo.
um textinho apresentando os motivos e tudo mais, o que a gente fez, quais são os nossos objetivos. Os objetivos aí mais à frente, aqui tem o sumário. E aqui tem os objetivos, o público-alvo, que é a coordenação do projeto, e os jovens da FERCAL, que é o público-alvo do projeto, né? Os desafios e as metas. Os desafios é ampliar o nome do projeto, gerar mais engajamento nos diferentes grupos da comunidade, incentivar as pessoas a conhecerem a região, a saber sobre a história, a diversificar o olhar da região, do Distrito Federal e da própria comunidade sobre a FERCAL. E aqui a gente tem um pouco da identidade visual, um texto explicando a importância de usar aquilo que a gente tinha falado lá no começo, de usar, sempre que for fazer alguma publicação, colocar logo, colocar o nome de vocês lá. Aí aqui temos a logo, eu tanto falo, né? Toda hora eu falo logo. Nós temos a logo e a paleta de cores com os códigos. O que acontece? Quando vocês forem fazer alguma arte no Canva ou em alguma outra plataforma ou software aqui, para fazer alguma arte, alguma coisa, para ficar na cor exata, vocês vão usar esse código. Então, na hora de configurar a cor, só copia com a hashtag e tudo, e aí coloca lá, e ele já vai aparecer a cor exata que é a cor de vocês, que são as cores de vocês, que é o branco, um cinza, um amarelo assim, mais puxado para o laranjado, e esse verde que fica entre verde e azul, que minha vista não definiu muito bem se isso é verde ou se é azul, mas acho que é verde. E aí a família tipográfica, que foi o que a gente falou lá no começo. A fonte usada na logo é essa Avia Blonde. Pelas nossas pesquisas, ela é uma fonte paga de uma família. Tem a tipografia e tem várias variações dessa tipografia. Igual tá aqui, tem a ela clara, normal, média, semi-blonde, blonde, extra blonde. E aí a gente achou uma muito semelhante, que é essa daqui, que dá até para comparar com o nome 14 vezes e o 14 vezes lá embaixo. Então, essa ela tá gratuita, disponível no Google, no site da Google, que é só de fontes, chamado Google Fontes. E aí lá já tem o link, é só clicar no nomezinho sublinhado. Mas embaixo, no rodapé, a gente colocou também, caso de algum problema técnico e não apareça, é só copiar o link que está embaixo, que ele já vai para a página direto da fonte, e aí lá vocês vão baixar, instalar, coisa tranquila, e aí dá para usar essa daqui em qualquer programa no computador. E aqui tem as análises, que foram as análises do que a gente falou para que vocês têm feito, né? E aqui é o futuro. Então, vamos não esquecer, mas assim, começar de agora em diante, e aí, se vocês quiserem, claro, colocar essas nossas dicas em prática, mas fica a critério de vocês. E aí aqui tem todas as informações, as configurações, as formas de configurar, como disseram lá, de colocar as informações, onde vocês podem editar, tem um passo a passozinho, e aí sempre no rodapé tem a referência de pesquisa que a gente usou, caso vocês queiram usar também. Aí aqui tem as publicações, né, as sugestões de publicações que vocês podem fazer, os formatos de mídia que o Facebook aceita e os tamanhos. Por exemplo, a imagem do perfil ela tem que ser 160 por 160. Para vídeos, o ideal, isso todos são em pixels, né, que é uma forma uma das medidas. Geralmente as redes sociais aceitam só em pixels. Não que elas só aceitem pixels, mas o tamanho é em pixels, que é um pouco diferente, que é diferente de milímetros. E se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me ajudam. E aí tem vídeo para capa, caso vocês queiram não colocar uma foto na capa do 14 vezes lá no Facebook, mas sim um vídeo, tem como também. E aí tem as medidas certinho. Publicações. Aí tem o Instagram, que tem as informações de quais são as ferramentas de publicação que ele tem. Tem o feed, né, que é aquela tradicional que tem desde o começo. Depois, com a evolução, ele foi acrescentando umas ferramentas. Então, tem os Stories, tem o GTV, tem esse daqui que eu nunca sei falar direito o nome, que eu acho que é Reels, não sei. E aqui a gente também colocou como editar o perfil e como avaliar as métricas, que são como que vocês estão sendo, como está sendo o acesso na página de vocês, como que vocês estão sendo vistos, no quesito de dados mesmo, de números. E aí tem um passo a passozinho, aqui os tamanhos, porque o Instagram ele tem uma característica que tem que ter a medida, senão ele corta, né? Então, se não tiver uma foto dentro dos padrões, você pode colocar, dentro dos padrões que eu digo de tamanho.
você pode colocar, mas ela vai cortar algum detalhe. Então, para não cortar nada, tem as medidas certinho aqui, que tem as medidas da vertical, horizontal e o quadrado, que geralmente é mais quadrado as coisas, no caso da tela. Mas lembrando que essa visualização, ela pode mudar de telefone para telefone. O indicado são esses tamanhos, mas pode variar. De tamanho para tamanho, não, de celular para celular. Aí tem a utilização do Facebook, do Instagram, que são as dicas, né, de como vocês podem fazer para poder melhorar a característica mesmo do perfil de vocês lá na rede. As hashtags que vocês podem usar, que é Percal, 14 vezes Percal, jovens. Como organizar. Essa daqui é uma parte que a gente dá uma sugestão do Tio Digital. Eles te dão... Você acessa esse site, ele está sublinhado aqui, mas tem um link lá embaixo, como eu avisei. A gente sempre colocou o link no rodapé. E aí, você acessa esse site, coloca lá seu nome e o seu e-mail, né? E aí eles vão te enviar um plano de como você organizar, publicar, fazer um controle de publicação para as redes sociais, para o site, Instagram, Facebook, enfim. É só clicar nele. Foi. E aí vocês vão ter acesso a uma sugestão de planilha, mas vocês podem usar outro tipo de planilha para se organizar. E aí também tem um site que vocês podem usar como base para fazer posts de datas comemorativas. Por exemplo, uma que a gente citou aqui é que no dia 5 de maio é comemorado o Dia Nacional do Líder Comunitário. Então, vocês podem fazer um post sobre isso. E aí lá eles explicam que esse dia surgiu a partir de uma lei, de um decreto de lei criado em 2006. E tem todo um históricozinho. Sempre tem a data, você clica em cima e aí vai aparecer um histórico contando o porquê, o motivo dessa data ter sido criada, onde ela foi criada, em caso de datas comemorativas, sei lá, Natal, um exemplo, né? Modelo gráfico para o Canva. A gente fez um modelinho aqui que vocês podem usar no Instagram. Como o Instagram é muito visual, você pode colocar foto e uma legenda que a pessoa já vai saber. Estudantes da Fercal participaram do projeto Repensando, oferecido pela Escola 7. Então, vocês podem... A pessoa já vai saber, participaram de um projeto, legal. E aí, coloca um textinho embaixo, explicando como que foi, quantos alunos foram. Enfim, um texto feito por vocês mesmos. E aí, do lado, aqui eu coloquei a logo de vocês, para identificar a foto como sua, de vocês, de autoria de vocês. Só que ela não apareceu muito, eu não coloquei num lugar muito legal. Mas é só um exemplo. Mas deu para ver, viu, Vanessa? Deu para ver? Deu para ver. E aí aqui é a parte das oficinas, áudio, design e vídeo. Durante esse semestre, a gente teve, no finalzinho agora, a gente teve essas 3 oficinas, com dicas muito interessantes e muito importantes para vocês e para a gente também, a gente também está aprendendo junto com vocês. Então, a gente reuniu os principais pontos dessas oficinas e colocamos aqui. Então, tem a oficina de áudio, explicando um pouco alguns passos para fazer um roteiro, para criar, né, desde o roteiro até a gravação. E aí, aqui embaixo, nessa parte verde do rodapé, tem o nome de quem fez, conteúdo, e tem o mini manual que foi feito, né, o manual manual mesmo, gente, formato parecido com esse que a gente fez, e a oficina gravada, o link da oficina gravada, para caso vocês queiram assistir, vai ficar esse material aí para vocês. Acho que pulou. Então, todas as abas que a gente fez, tipo, tem a oficina de as páginas, né? Aqui também tem. Quando tem sugestão de algum tipo de programa, é só clicar em cima. No caso do Canva, eu vou colocar o link dele aqui, de novo, para ficar mais fácil. Mas aí aqui a gente colocou o print do celular, porque o Canva, além do site, ele tem um aplicativo no celular, igual o InShot, eu não sei falar direito esse nome, mas que é InShot. Para edição de imagem e de vídeo. Ele tem um aplicativo e tem um site que você pode usar os dois. Então, naquele momento ali mais rápido da correria, os dois são gratuitos, baixa o aplicativo do celular e edita de uma forma muito mais fácil e dá para subir muito mais rápido do que se você fizer no computador, depois tem que subir, enfim. E aí tem sempre embaixo o link certinho da aula e do manual que foi feito pelos outros, pelas outras equipes. Aqui, da mesma forma, tem a sugestão de 2 programas que vocês podem usar, que é o InShot, que eu acabei de citar,
E tem o Poutu, acho que é esse, não sei falar, mas enfim, tá aqui. Você consegue fazer animação nele. Eu já trabalhei com ele algumas vezes. Você consegue fazer umas apresentações mais animadas, ou então fazer uma animação, tipo, ensinando a fazer alguma coisa, ou então... Enfim, é bem interessante. Vale a pena entrar lá. Ele é gratuito também. Ambos são gratuitos. Claro que às vezes tem alguma coisinha ou outra que é paga, mas sempre tem uma segunda opção que não precisa pagar. E aí tem o relacionamento com a imprensa, as dicas que foram dadas também ainda há pouco, estão aqui. E aí aqui a gente encerra com os nossos nomezinhos aqui embaixo. É isso. Deixa eu voltar aqui. A gente vai concluir. É isso. A gente foi um prazer fazer. A gente aprendeu muito fazendo isso. A gente conheceu 14 vezes Cercal. Eu, particularmente, não conhecia. Embora eu já tenha passeado aí várias vezes, mas eu não conhecia o 14 vezes. Foi uma honra trabalhar com vocês, fazer esse trabalho. E eu espero que a gente trabalhe ainda mais tempo juntos em outros projetos, em outras matérias, quem sabe, né? Ou em outros momentos, fora desse ambiente universitário, mas fazendo outras coisas. Então, a gente apresentou algumas dicas. Como a gente deixou claro, são dicas. Então, vocês usem se sentirem confortáveis. Mas é isso. Desejamos que tudo corra bem, que vocês tenham muito sucesso, que mais jovens comecem a participar do 14, conheçam 14 vezes Fercal, trabalhem como voluntários para ajudar outros, ou enfim. E é isso. Então, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Claro, tem. Por exemplo... gratidão. A gente, tipo assim, o projeto tem 3 anos, né? Desde 2018, nós começamos esse projeto já com a parceria de Concom, né? Coisa não foi postada, né? E a gente vai iniciar um Instagram agora, né? Então, o intuito é a gente poder contar essas histórias. Como que vocês aconselham a gente fazer essas postagens, né? Desses momentos que tiveram, que foram semestrais, né? Então, primeiro semestre, segundo semestre de 2018, 2019, e o de 2020, ele vem com esse trabalho que aconteceu, que foram as oficinas, que foram esse plano de comunicação, e a gente precisa colocar tudo isso em postagens, né? Como que vocês aconselham a gente a fazer daqui para frente? Bom, falando da parte de Instagram, eu aconselho que sejam feitos em forma de postagens mesmo no feed, já que foram acontecimentos que já passaram, já não estão acontecendo mais. Que inclusive você pode escrever uma legenda ou uma explicação um pouco maior na descrição quando você for postar. Isso aí pode contextualizar, né, mostrando, tipo, história, que é 14 vezes Fercal, remetendo que a gente está retratando a história de um fato passado da 14 vezes Fercal. Priscila, eu acho que também é importante, que também acho que quando você for olhar o plano macro, a gente fez indicação com foco muito interessante sobre a questão da gestão, né, se você observar. E a gente faz a sugestão de você fazer uma planilha de publicações para suas redes sociais, né? Nessa planilha, talvez seja interessante que você divida os conteúdos, e no modelo tem essa forma, de você dividir os seus conteúdos por editorias. Então, por exemplo, você vai ter lá uma editoria que vai chamar datas comemorativas. Daí você vai ter uma editoria que seria flashback, que talvez seja essa que você esteja mencionando, né, para mostrar coisas que vocês já fizeram e que não foram publicadas. E aí a ideia é que nesse calendário, que essa planilha vai servir como calendário, você consiga fazer uma diversidade dos conteúdos, né? Você não precisa soltar toda a memória de vocês em um único mês. Vocês podem, quem sabe, no mês de aniversário do projeto, daí vocês darem um foco especial para isso. Mas é bom que dentro desse plano que a gente fez focado em gestão, você consiga diversificar esses conteúdos ao longo do mês,
ao longo da semana. Então, assim, se você observar no plano, vai estar muito focado nisso, né? Para que você consiga abarcar e divulgar coisas ao longo de todo mês e parecer sempre que o projeto está ativo, porque ele está ativo de alguma forma, né? E a busca sua é de ampliação daquilo que já existe. Então, acho que o interessante é você adotar uma dica dessa que é muito importante, porque quando você organiza e você centraliza essas informações no espaço, que não é além da sua cabeça, é claro, você consegue diversificar as pessoas que atuam também, né? Que a gente falou muito sobre a necessidade de você não atuar sozinha, porque você tem uma rede de parceiros, vocês têm um projeto de comunicação comunitária, então talvez no planejamento estratégico que o 14 vezes Fercal for fazer, ele já inclua parcerias como um projeto de comunicação que vá fazer a gestão de mídias sociais, ele já inclua dentro do planejamento de vocês, um outro projeto de comunicação, por exemplo, você comentou que estava com uma parceria tanto com o CEUB inicial quanto com a UNB, né? Então, de que forma essas duas pessoas podem te ajudar em coisas complementares, né? E não fazer a mesma função. Então, de que forma que esses dois projetos, então tudo isso tem no plano, de alguma forma descrita, que você vai poder melhorar sua gestão de conteúdo de comunicação sobre o projeto, sabe? Então, acho que é isso, para você ter não só uma imagem virtual, mas também ter uma imagem presencial. Então, nessa questão dos conteúdos, acho que para dar uma luz na sua cabeça, você cria um modelo, aplica dentro da gestão do tempo ali, na ordem de publicação, e aí você consegue fazer com que qualquer pessoa que vá mexer com a sua gestão de redes sociais, olhe para aquela planilha e fale, na segunda-feira tem que soltar a foto do evento tal, na terça-feira tem que pegar tal coisa e publicar, porque daí dessa forma você também tira um pouco do trabalho de mecânico, né, sua, e delega para alguma outra pessoa, cheio de jovens que podem querer contribuir, né, inclusive da Faculdade de Comunicação mesmo, do projeto daqui da UNB. É isso, eu acho que o plano, ele de alguma forma, a gente focou muito sobre a parte das redes sociais, mas no plano tem muito sobre essa questão, tem também, né, não muito, mas tem também essa questão sobre a parte presencial do seu projeto, né, porque ele vive e acontece de forma física, né, e aí as redes sociais são fonte de apoio para crescimento de imagem e projeção do trabalho que vocês desempenham, né? Então, acho que é isso, boa sorte. Os nossos contatos, eu acho que de todo mundo que fez a construção do plano, acredito que ninguém aqui da turma vai ter problema de estar disponibilizando, né, o contato para que você, em qualquer dúvida, possa nos contatar, tirar... buscar iniciativas ou até mesmo questionamentos mesmo posteriores, porque é isso. O plano, ele fala muito sobre um contexto específico do projeto, né? E acho que ano que vem, a gente tem muita esperança que vocês já estejam muito mais estruturados nas mídias sociais e, de alguma forma, vocês vão precisar fazer outro plano sobre como melhorar ainda mais ou sobre como fazer estratégias de marketing ou qualquer outra coisa do tipo. Acho que é isso. Vamos caminhar com as pernas próprias. Boa sorte, Priscila. E tamo aí, tamo junto.